Olá, meus amores, bom dia, Pai seja convosco, Pai seja com vocês. Amados, hoje nós vamos falar um assunto muito importante. Isso vale para mim como vale para todos vocês. Por mais que nós sejamos uma pessoa íntegra, uma pessoa de bom coração, uma pessoa boa, uma pessoa honesta e justa, né? A gente só vai saber quem é quem quando dá poder nas mãos daquela pessoa. Então, tem um ditado no mundo aí que fala muito sobre isso. Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Aqui nessa passagem que eu vou ler de 2 Crônicas, capítulo 26, fala de Uzias, que era um rei que foi colocado no trono aos 16 anos, né? Para tomar de conta de tudo, porque o rei Amazias, que era o pai dele, faleceu. Então eu tinha que colocar alguém no lugar, como no dia de hoje, né? Se eu tiver uma empresa e se eu tiver um cargo elevado, se o meu filho não tiver apto para isso, eu vou colocar alguém mais apto para poder comandar os meus negócios, digamos assim, né? Mas na falta deles, vai um melhor amigo, vai uma pessoa de confiança que teve ali ao teu lado lutando, né, para ter aquilo. Mas ao decorrer do tempo, a gente vai vendo quem é quem. A gente vai vendo quem são as pessoas. Então eu vou ler aqui para você entender um pedacinho do que eu já explanei aqui para vocês, ó. O reinado de Uzias, rei de Judá. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reconstruiu a cidade de Judá, né? E depois de Amazias, depois que seu pai descansou, né? Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Ou seja, ele tinha 16 e reinou em 52 anos. Alguns anos, né, à frente ele reinou. 30 e poucos anos ele reinou. Sua mãe era de Jerusalém e chamava Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Buscou a Deus durante a vida de Zacarias, né? Aí vamos lá. Que o instruiu no temor. Ou seja, além de ter um pai eficiente, uma família eficiente, ele também tinha o Zacarias que instruía ele tudo direitinho, né? E o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, presta atenção nessa palavra aqui, ó. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, depois reconstruiu as cidades próximas. Ou seja, ele estava fazendo, construindo, né, renovando, tudo isso. Aí vamos pular para a parte que eu quero. No 16 diz assim, ó. Entretanto, vamos botar só um versículo antes, que é o 15. O 15 diz assim, ó. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres fortes e nas defesas e nas esquinas, máquinas que atiravam as flechas de grandes pedras. E foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e sua fama espalhou-se para longe. Agora vamos ao 16. Entretanto, todavia, por essas frases, mas, no caso aqui tá entretanto, essas palavrinhas quando vem, você já sabe que vem bomba, né? Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a queda. Olha isso. A Bíblia tá narrando isso aqui, amados. A história verídica desse cara aqui, ó. É porque tá querendo interromper aqui. Deixa eu só desligar essa ligação aqui. Pronto. Só para não interromper a minha gravação, porque senão eu vou ter que voltar tudo de novo. Aí, olha só o que aconteceu aqui, ó. Provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor. Primeiro ponto, amados. Primeiro ponto, o orgulho entra. Segundo ponto, ele foi infiel ao Senhor. O seu orgulho provocou a sua queda. Tá vendo aí? Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes
do Senhor foram atrás dele. Eles os enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa de sacerdotes. Aí diz aqui, ó, os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você é infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra o sacerdote, e na mesma hora, na presença dele, diante do altar de incenso do templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Quando o sacerdote Azarias e todos os sacerdotes viram a lepra, expulsaram imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor já havia ferido. Amados, não preciso falar mais nada aqui. O homem era um homem que estava nos caminhos certos, fazendo tudo certo, né? O pai dele havia morrido, ele ficou no lugar para ser colocado ali como rei, para ser o sucessor dele. O cara vinha fazendo tudo certo, amados. Mas quando a fama dele se espalhou, muitos aí entra o orgulho, que é dar poder para alguém, aquilo que eu estava falando antes. Amados, eu tô resfriada, tá? Tô até me cuidando direitinho, sendo medicada. Mas eu tô assim com o nariz meio entupido, né? Com aquela coriza, tô tomando antialérgico, antitérmico. Tô me cuidando também, tomando antibiótico. Mas se eu ficar um pouco ofegante, assim, por causa do resfriado, mas eu precisava trazer essa palavra aqui pra vocês. Aí eu tô avisando isso, tá bom? Pode ser que eu fique fazendo isso, tá bom? Eu sou um ser humano, amados. Falho, um ser humano que tem tendências às coisas, né? Não sou super-homem, nem super-girl. Então vamos lá. A fama dele correu para todos os lugares. Tem pessoas que quando começa a ter fama, tem pessoas que quando começa a ter dinheiro, quando o nome dela é aclamado em todos os lugares, começa o orgulho. Não são todos, tá? Começa o orgulho a entrar aí. Então Deus, ele quer dar um recado para você e para mim da seguinte forma: você está sendo fiel a Deus, você está fazendo as coisas certas, mas será que você vai ser fiel a Ele quando estiver lá no patamar, lá no topo? Então Deus está trazendo essa palavra para mim, para você hoje, com relação a isso, falando sobre orgulho. O orgulho é a grande queda do homem. Ele começa a ser infiel. Aqui, ele começou a ser infiel ao Senhor. Ele começou a ser infiel ao Senhor, amados. Ele não quis mais nem saber das ordenanças. Aquele papel de acender os incensos, mas não fazia parte dele. Tudo Deus, ele gosta de ser certo no devido lugar, no devido tempo, para as pessoas certas. Ele não cabia a ele acender incensos. Então Deus o feriu com a lepra. A lepra naqueles dias era uma doença muito contagiosa, entendeu? Era uma doença horrível, né? Então Deus, ele feriu, e na mesma hora ele percebeu e saiu do templo. Percebeu que algo já estava errado com ele. Você vai precisar que Deus vai te ferir, fazer algo contra você mesmo, contra mim mesmo. Será que eu vou deixar acontecer alguma coisa no momento que eu quiser ultrapassar? Porque até aqui, amados, ele podia ser orgulhoso. Ele podia ter fama, começar a ser orgulhoso, né? Ser infiel a Deus, beleza, mas ele foi afrontar Deus dentro do templo. Quando ele entrou no templo para fazer aquilo que não lhe cabia, quando ele foi entrar no templo fazer o que não dava certo para ele fazer, ele não quis saber, tipo assim, eu sou o rei, eu faço o que eu quero e acabou. Não é assim que a banda toca. Não é porque você vai ser famoso, que você vai ser, sei lá quem, o presidente da república, que você vai querer fazer qualquer coisa com os dele. Com a casa do pai, com os filhos dele, com as ordens de Deus, querendo mexer os pauzinhos nas ordens de Deus, querendo mudar os tempos, querendo fazer essas coisas que não te cabem. Não vai ser assim, Deus vai tocar. Uma coisa é a pessoa ser orgulhosa, ser vaidosa, querer fazer o que quiser, beleza, até aí, ó, tá tudo ok com Deus. Deus não tá nem aí. Agora, quando entrou no templo, já começou a ser infiel, né? Antes de entrar no templo, ele já tava sendo infiel. O poder já subiu pra cabeça. Então, quando ele entrou no templo para fazer aquilo que não lhe cabia, aí o negócio ficou estreito. Tem pessoas aqui que, mesmo estando infiel com Deus, tá começando a meter a mão onde não deve.
Está começando a mexer os pauzinhos em situações que não lhe cabem. Tentando tirar de dentro pessoas que estão num poderio, e ele tem um poderio ou ela tem um poderio maior, já está querendo mexer os pauzinhos para tirar fulano, beltrana, querendo mandar nas coisas do Senhor, mudar as ordens, as leis, e Deus não está se agradando disso. Deus não está se agradando disso. E Deus vai fazer com que seja notório quando ele pôr a mão. Deus vai fazer com que seja notório quando ele pôr a mão. Porque aqui, ó, todos viram que ele estava leproso. Porque estava estampado assim na testa. Estava estampado. E foi de coisa de imediato. Deus com Deus não se brinca. Você pode até não querer Deus, é um direito teu. Deus, ele dá o direito de escolhas. Esse cara aqui, ó, estava nos caminhos de Deus, honrando a Deus, servindo a Deus com fidelidade. Tu viu até onde ele estava? Aonde ele chegou? Deus, ele prosperou ele em tudo. Aí quando chegou num patamar, ele desonrou a Deus, não quis saber de Deus. Amados, continue sendo fiel. Continue sendo fiel a Deus. Ninguém vai te dar a vitória, ninguém vai prosperar a tua vida mais do que Deus. Sem Deus, você e eu não somos nada de ninguém. Eu já vi muitos sucumbirem por conta de dizer, não, eu faço, eu aconteço. Na minha vida ninguém manda. Na minha casa ninguém manda. Amados, a primeira frase que eu falo aqui na minha casa, na minha vida é o seguinte: abaixo de Deus sou eu. Na minha casa quem manda é Deus, abaixo de Deus sou eu. Eu sou a dona, eu faço e aconteço. Mas eu boto meu Deus em primeiro lugar. Porque ele que me deu as coisas, ele que tá me dando a vida. Se ele quiser tirar, ele, ó, tira. Então ele sabe que eu sou dele. E eu não posso barganhar com o inimigo por qualquer coisa para ser fiel ao meu Deus, que me faz prosperar, que me dá saúde, que me dá suporte. Nos dias de angústia, tu pode até ter um amigo, mas quem consola, quem conforta o teu coração é Deus. Aí tu tá crescendo, Deus tá te fazendo famoso, você tá se corrompendo. Tá deixando esse teu Deus que deixou chegar você até aí. Aí vai chegar e vai cair, igual esse aqui. Vai cair. Não é porque Deus tocou, você escolheu isso. Aí vai jogar culpa em Deus, porque Deus tomou, Deus isso, aqui. Não, meu irmão. Quando é Deus que tá tirando de você para te dar algo, ele vai te dar melhor. Não é aquilo que você construiu ao longo do tempo. Com o teu Deus, ele vai lá e tira de você, não. Você que tá jogando, né, de mãos beijadas pro inimigo, afrontando a Deus, adorando o inimigo. Aí você tava lá no topo, agora você tá aqui, ó, você vai cair. Como Deus tá falando aqui. E como não só bastasse você ser infiel, você vai afrontar dentro do templo da casa do Pai? Ai, meu Deus amado. Aí você é o poderoso, você é o chefão, você é a chefona. Aí você vai querer enfrentar um dos que Deus ama, uns que Deus serve, aquilo que Deus serve. Não, eu não gosto dessa mulher. Essa mulher diz que é missionária, esse homem diz que é pastor, mas eu tô no poderio agora. Agora ela vai ver quem é, agora ele vai ver quem é. Porque eu com poder, eu tenho advogados, eu tenho isso, tem juízes aqui na minha mão, ó. Eu vou descer a lenha, eu vou derrubar ele ou ela, vou tirar essa empresa, vou tirar essa casa, vou mexer os pauzinhos dessa cidade aí, vou tirar esse prefeito, esse governador, vou abater. Essa empresa agora não vai mais funcionar, porque agora eu vou comprar ela, eu vou fazer do meu jeito. Amados, cuidado. Cuidado, você querer ser infiel a Deus é uma coisa. Você se encher de orgulho e virar as costas para Deus é uma coisa. Agora, você querer mexer com as coisas de Deus, com o que Deus fez, as ordens deles, aí o negócio vai ficar estreito para você. Assim como ficou para esse homem. Se você for ler do 26 em diante, até o final, você vai ver como é que tá a situação. Olha isso aqui, ó. O rei, lá no 21 diz assim, ó, o rei Uzias. Não, deixa eu voltar. Ó. Uzias, no 19. Uzias, que estava com o incensário na mão, ponto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra o sacerdote. Na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso do templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair.
Quando você vê que a mão de Deus vai te tocar, você mesmo vai sair daquilo ali. Você mesmo vai querer, mas vai ser tarde, amados. É melhor nem fazer para você ter que ter uma consequência depois de você ter que sair por si próprio. Ou alguém te expulsar, ou alguém te tirar. Isso era profundo aqui, hein? O rei Uzias sofreu a lepra até o dia que morreu. Olha isso aqui. É sério, amados. Nos tempos dele aqui era uma lepra. Nos tempos de hoje vai ser o quê? Vai ser o vírus sagaz? Vai ser o quê? O rei Uzias, aqui, durante todo esse tempo morou numa casa separada. Primeira coisa que o inimigo faz, amados, é te tirar do foco de todos os olhares. É deixar você isolado para entrar uma depressão, para você se sentir fraco, vulnerável, que é para ele poder fazer o resto que ele já começou contigo. E ele usa aquilo que tu deu para ele. No caso dele aqui foi o orgulho. Ele quis afrontar Deus, ele foi infiel a Deus. Olha isso aqui, ó. Separou. Jotão tomava, aqui, ó, durante esse tempo, uma casa, separado de uma casa. Leproso e excluído do tempo do Senhor, seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Aquilo que era para você fazer, aí outro vai precisar fazer. Agora vê se pode. Você era bem sucedido, você era bem sucedida, tinha teu negócio próspero, cresceu, Deus te abençoou, aí você foi lá e foi infiel a Deus, desonrou a Deus, meteu a mão onde não devia meter a mão, foi separadamente, isolado. Porque a lepra deixava a pessoa isolada, porque senão pegava, entendeu? E aí o filho dele foi tomar conta dos negócios, foi ser governante daquilo que ele lutou muito lá atrás, que durante anos prosperou, durante anos ele fez o certo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, no cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia, ele tinha lepra. Agora me diz, e o filho dele, Jotão, foi sucessor. Lá dizia, no templo, no túmulo dele, ele tinha lepra. Ficou notório para todos verem. Assim como ele foi famoso e todos viram sua fama, quando ele caiu, todos viram a sua queda. Todos viram quem foi ele. A Bíblia está dizendo aqui, ó. É bem aqui, ó. Ele foi sepultado perto deles, no cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia, ele tinha lepra. Todo o povo sabia que ele foi infiel. Não adianta como você começa, amor. Você pode começar bem. Na metade do caminho você ser maravilhosamente bem no teu negócio, na tua vida. O que vai importar é o final, como você vai terminar essa história. Então eu tô te dando um recado de hoje, no dia de hoje, que o Senhor, ele tá contemplando os bons e os maus. E se você tá começando bem, tá indo bem, mas você vai terminar mal, eu te advirto hoje, muda o foco. Muda essa trajetória. Não queira afrontar nem a Deus e nem aos dele. Não queira meter a mão onde você não pode e não deve. Porque você pode estar aqui, ó. Deus vai te fazer ficar aqui. E com consequências. Porque uma coisa é você brigar contra mim. Tudo bem, sou uma pequena serva do Pai. Você vai me xingar, brigar comigo, fazer o que você quiser. Agora, quando você entra no tempo para afrontar a Deus, ou entra naquilo que Deus não quer que você entre, vamos supor, eu sirvo a Deus, supor não, porque eu já sirvo mesmo, mas vamos supor numa situação aqui, ó, eu sirvo a Deus, né, as mensagens que estão chegando, eu sirvo a Deus, mas eu vou para um cargo elevado dentro do templo do Senhor, ou para algum lugar determinado que o Senhor está me colocando lá como joia rara, como pedra preciosa naquele lugar. Aí você não suficientemente, você vai mexer comigo, com aquilo que Deus está trabalhando em mim para o povo dele. Aí você vai estar mexendo com o que é de Deus. É nesse sentido aí. Ou até mesmo dentro do templo do Senhor, ou das leis que Deus, ou então mudar aquilo que Deus fez genuíno. Aí Deus vai deixando, daqui a pouco ele vai sucumbir com todos, porque as coisas de Deus não se brincam. Você pode brincar com qualquer ser humano que não está nem aí com Deus, porque já está na mão do inimigo, já está na mão do palhaço.
Agora, quando mexer com aquilo que não é para mexer, que Deus colocou, que Deus incumbiu, ou que Deus está querendo fazer e acontecer, aí você vai mexer com a menina dos olhos de Deus. Então, meu amor, não adianta só começar bem. Não adianta ficar até a metade do caminho. O importante é como você vai terminar. Então, o recado de Deus é esse hoje para você. Não deixe, não jogue fora aquilo que Deus começou na sua vida. Por causa de fama, não vai crescer não vai deixar o orgulho entrar. Seja sempre humilde. Começou aqui, ficou aqui, termina bem aqui. Porque para subir é muito difícil, meu amor. Mas para descer é só um empurrãozinho. E ninguém precisou empurrar ele, não. Ele sozinho caiu. A fruta podre cai sozinha. Ninguém precisa chegar e tirar para jogar fora ou dar um empurrãozinho. Nesse caso aqui, foi ele sozinho que caiu, amados. Mas tem certas pessoas que estão sendo empurradas, estão sendo ajudadas para o precipício, mas não está percebendo. Você tem que perceber, amados, que quando você está com Deus, o inimigo não gosta de você. Ele vai usar pessoas de dentro para querer te arruinar, para querer desvirtuar os teus pensamentos, as tuas atitudes, para te botar em lugares que não te cabem, não serve a você. Então você tem que pensar nisso hoje. Poxa, eu comecei bem, o que está acontecendo que eu estou indo para o outro lado? Você tem que se cobrar isso, você tem que falar com Deus sobre isso. Senhor, me mostra. Deus, será que eu estou errada nisso? Às vezes a gente acha que está tão certo, mas uma amiga, um amigo chega e fala, olha, eu acho que não é por aí não, hein? Eu acho que aqui você errou. Você mexeu com isso aqui, aí você não prospera, você se pergunta, por que eu não estou prosperando? Por que a Adriana está prosperando? Por que fulano está prosperando? Por que eu não estou prosperando? Porque o orgulho entrou no seu coração. Você está orgulhoso, você está orgulhosa. Sem mim nada podeis fazer. Cuidado, hein? Que aí você vai sucumbir. E Deus está te alertando no vídeo de hoje. Deus está me trazendo aqui para te dizer, meu filho, eu quero te fazer famoso, famosa. Eu quero que você cresça. Mas que você diminua para que eu apareça na sua vida. E não você aparecer perante os outros, os holofotes, e eu ficar lá atrás de você. Deus é Deus, amados. Deus tem que estar à frente sua, à sua frente. Ou você mesmo pode caminhar lado a lado com Deus, tanto faz. Mas Ele tem que aparecer. Que Ele cresça, que você diminua. Tá vendo que eu vou? Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória, todo o teu amor. Tu tá entendendo? Até me arrepio aqui, ó, cantando esse louvor. Então, amados, que Ele cresça e que você diminua. Não deixa a fama corromper você. Não deixa a vitória corromper você. Não deixa orgulho te matar, te jogar na lama. Porque é isso que aconteceu com esse homem aqui. Pode não ser o orgulho contigo, pode ser a ingratidão. Pode ser qualquer outra coisa. Mas pode te levar à ruína. Então vigia para que você seja próspero. Amém? Um beijo no coração de vocês e com Deus. Continue orando por mim, que eu vou estar continuando orando por você. Dá o like, siga esse canal, compartilha com ele, esse canal para outras pessoas, divulga. Tem muitos conselhos bons aqui nessa palavra, tem conselhos bons em outros vídeos que eu já gravei. Faça esse canal crescer, que eu diminua diante de Deus que vai crescer, porque a palavra vai para todos, amados. Que Deus coloque essas palavras no coração das pessoas que necessitam realmente de uma palavra de consolo, de advertência, de amor, de carinho, para que abra seus olhos, abra sua visão. Quer dizer, a pessoa está com a visão tapada, tá entendendo? Então, é importante que essa palavra chegue a outras pessoas, ou até mesmo para você, que precisou desse recado, desse pitaco hoje no coração do Pai, pro teu coração. Beijo no seu coração, fique com Deus.